mais um vídeo do Orquidário Culpo. Fiquei ausente por uns momentos, agora estou retornando aos meus vídeos e às minhas orquídeas. Eu tenho uma toceira de Cattleya Durigan, nessa quantidade. Ela não tem um grande porte, ela é um porte médio. Durigan, quem não está familiarizado, vai aparecer aqui para vocês. A florzinha. Ela dá todo ano florzinhas. Só achei que onde ela estava um ambiente um pouco seco demais e não tinha muito acesso à irrigação dela. Então eu optei por pegar esse tronquinho e eu vou fazer daí o transplante dela, daquele local mais seco para esse aqui. Ah, mas isso aqui também é bem seco, né? Tem poucas cascas, etc. Mas daí aqui eu vou colocar num local mais apropriado, então a irrigação ela vai estar presente. Pelo que eu estou olhando aqui, essa toceira, eu identifiquei 4 frentes importantes. A gente sabe que quando uma orquídea está entocerada, toda a frente dela ela inibe o crescimento das anteriores, né? Dos bulbos anteriores ou das folhas, né? Tem um hormônio, né, que inibe. Quando a gente abre uma toceira e abre umas seguintes frentes, esse hormônio deixa de ser produzido, então aquela parte que está vegetativa, que está dormente, a gente sempre percebe que tem umas gemas em estado de latente, né, em dormência, ela começa a brotar após essa retirada dessa frente que inibe, né, o crescimento dessas gemas laterais, que a gente chama. Bom, então eu vou começar a dividir ela aqui. Já esterilizei, passei um pouquinho de álcool. E vou separar elas. Eu identifiquei quatro frentes diferentes. Aqui, ó. Uma. Vou retirar aquelas partes que eu claramente vejo que ela está morta. E tem algumas partes que elas não tem mais nem cloroplastos, nem nada. Ela está completamente seca. É importante a gente sempre fazer essa retirada, tendo em vista que ele pode tirar a energia da orquídea quando ele permanece na planta. Via de regra, quando a gente vai fazer divisões de toceiras, a gente vai investir nas traseiras que estão dormentes, a gente sempre deixa entre pelo menos três plantas, ó, 3 hastes aqui, ó. Tem 3 e aqui eu tenho uma pequenininha. Pensei que tinha apenas 4, mas eu vou reaproveitar essa pequenininha, retirando. Então a gente corta, a gente identifica onde é que ela está saindo, é um brotinho bem pequenininho. Então a gente identifica essa parte. E com muito cuidado a gente vai fazer o destaque da parte traseira da dianteira. Ó. Sempre tem que cuidar para a gente manter as raizinhas saudáveis, né, intocadas. Ó, até já se destacou. Uma surpresa, ó, eu pensei que tinha apenas 4. Bem pequenininha, olha só que amor, ó. Ela é muito pequenininha. Ela saiu provavelmente de uma gema dormente lateral e surgiu. Então aqui já está a primeira, vou deixar aqui. Vou analisar aqui essa segunda aqui, tem todas as partes que estão corretas. Aqui tem uma bem pequenininha, aqui é uma também. Então eu vou ser mais audacioso e eu vou fazer mais uma traseira. Olha só, já saiu sozinha. Aqui as raízes a gente descarta aquelas que já estão mortas. E mais um filhotinho, ó. Essa traseira, ela ia ficar dormente, né? Como o nome já diz, atrás, né, de toda a sequência de brotamentos. Então, eu liberando a frente dela, vai fazer com que essa planta comece a fazer um brotamento. Então, já tenho 3 plantas aqui. Olhando então o resto da touceira, que eu tinha identificado, vamos abrir ela. Você tem que identificar onde é que está o emaranhado de raízes para tentar salvar o máximo de raízes saudáveis. Isso aqui não é um procedimento que eu vou considerar que deva fazer de forma frequente, porque a orquídea não gosta de ser mexida toda hora. Ela prefere um descanso, né? Olha só que bonita. Aqui
Aqui temos mais uma frente com 3 aqui. Vou apenas retirar essa parte que já está condenada, já está seca. Pois bem, mais uma. Já tenho 4. Pensei que tinha apenas 4, acho que vai dar umas 6. Encontrei 2 de presente. Aqui vamos identificar mais uma traseira para liberar. Ela quase se destaca, ela está pedindo para ser dividida. Ó. Muito bonitinha. Essa aqui é um emaranhado de mudinhas novas. Reparem que ó, isso aqui é tudo novo, mas tem toda essa traseira aqui, ó, que está esperando para ser tocada, esperando para brotar. Então eu vou retirar essa frente, vou escolher 4 folhas e vou destacar essa frente. Ó. Destaquei a frente, vou retirar o excesso de raízes que já estão mortas. A gente percebe que a raiz está morta quando aquele fiozinho interno da raiz ele fica à mostra. Então quer dizer que o velame, eu já comentei no canal aqui, aquele velame, que é aquela camada de células mortas, que é uma adaptação que as orquídeas têm. Essa camada de células mortas forma o velame, que funciona como uma espécie de esponja. Então mesmo se a chuva ou a irrigação for breve, ela garante a via túrgida, né, o seu preenchimento, e assim mesmo terminando a chuva, ela vai garantir uma irrigação um pouquinho mais longa. É uma adaptação. Aqui quem vê essa orquídea, meu Deus, que feinha, né? Mas aqui está cheio de gemas laterais dormentes e com a liberação elas vão começar a germinar. Vamos pegar a última. Vamos ver se eu tenho mais de uma, que está tendo uma surpresa. Olha só, tem. A gente percebe que tem. Mas assim, quando a gente vai ficar na dúvida, se for menos de 2, a orquídea vai sofrer demais. Então eu recomendo dar uma esperada. Aqui tem uma nova frente. Então como ela tem uma nova frente, não tem uma anterior para que vai fazer com que ela fique dormente. Então logo logo ela vai brotar também. Então quando tiver menos de 3, 2 aqui, ó, ela iria sofrer muito. Então vamos manter toda essa estrutura, exatamente para possibilitar mais energia para ela. Eu vou amarrar a Durigan. Eu uso ráfia para amarrar. A ráfia, olha esse cordãozinho feito de plástico, um material sintético. Só que no contato da água constante e do sol, do calor, ela vai perdendo a resistência e ela acaba se destacando. Via de regra, o tempo do final que ela se destaca é o tempo que a orquídea já está enraizada no tronco. Aqui, ó, vou pegar então essa primeira frente que para mim é a mais bonitona. Ela está bem pintalgada. E vamos começar a amarrar. Eu peguei esse tronco que eu achei aqui na rua. É um resto de poda de árvore. O pessoal, a prefeitura não levou. A gente sempre aproveita os substratos. Não sei que tipo de madeira é esta, mas ela parece ser bem firme. Eu coloquei esses pregos aqui exatamente para me guiarem, para quando for colocada aí a planta, ela vai ficar bem presa. Então vamos começar aqui. Eu vou pegar esse lado aqui, essa muito bonita essa planta aqui. Vou botar ela um pouquinho mais acima, assim, para ficar bem à vista. Aqui, bem à vista e bem pronta para receber a irrigação que eu vou dar para ela. Aqui. Deixa eu amarrar aqui uma primeira vez. Sempre lembrando que quando a gente amarra uma orquídea, ela não gosta de ficar solta. Tu tem que amarrar com firmeza. Se tu pensa daqui a pouco, eu vou economizar fiozinho, etc., não faça isso. Agora é o momento que tu tem que utilizar todos os recursos disponíveis. Mas por que ela não gosta de ficar solta? Porque quando as raízes vão começar a sair, a aparecerem, a coifa, que é aquela pontinha mais colorida da raiz da orquídea, meio verdinha, às vezes meio roxinha, a coifa ali é onde sai o crescimento da tua raiz. Então se a planta estiver solta e começar a liberar a raiz, daqui a pouco bate um vento,
Aqui, ó. Pá, pá, pá. E a coifa fica batendo no substrato. E isso pode causar a morte daí da raiz. Então, ou tu vai esperar ela se ramificar, porque a gente sabe que a raiz de orquídea ela se ramifica, ou senão ela pode até morrer. Né? A gente perde tempo, a planta ela perde tempo. Olha só. Fixei bem junto ao prego, não fixei o prego na planta, tá ok? Eu usei no substrato o preguinho, apenas para me servir de guia para fazer a amarração. Vou pegar mais uma ráfia aqui. Então a gente vai preenchendo toda essa estrutura que eu organizei aqui para que a Durigan venha total, venha potente. Aqui, esse primeiro guia aqui. Eu gosto muito de utilizar esses troncos velhos assim, fortes, porque ele fica muito bonito. Tu preenche, ele cria olha só, um habitat muito legal para a planta. E uma coisa que poderia estar apodrecendo num lixão, olha só que beleza, vai estar ganhando uma segunda chance, dando mais vida às suas orquídeas. Esses substratos de troncos para mim são os meus preferidos, porque tu molha ela, molha a tua orquídea, e imediatamente a água escorre. Ela não mantém muito tempo úmida. Dependendo se tu tem um esfagno, daí ele vai te ajudar para deixar mais úmida. Mas o mais importante de tudo isso é que aquilo que eu sempre digo. A orquídea não gosta de dormir com os pés molhados. É mais fácil tu matar uma orquídea com excesso de irrigação do que ela morta de sede. Porque nenhuma planta, via de regra, mas também as orquídeas, elas não gostam de dormir com os pés molhados, elas não gostam de ficar encharcada. Elas gostam de receber água, hidratou e a água já vai embora. E daí é até por isso que tu pode molhar de forma mais frequente, desde que não mantenha a água acumulada. Ó, aqui tem mais um spotzinho que eu criei. Então a gente amarra como se fossem essas anteninhas. Os pregos funcionam como uma espécie de anteninha. E a partir daí tu só abraça, ó. E tu cria aqui um lacinho e tu vai deixando ela bem presa. Aqui, mais uma. Perfeito. Imagina isso aqui com flor, gente. Isso aqui enche de flor, isso aqui, cuidando bem, meu Deus. Olha só. Eventualmente, quando uma planta está com muitos brotinhos, ela pode ficar um pouquinho virada para um lado, para o outro. Mas é assim, ó, a planta é adaptativa ao sol. Ela vai procurar sempre o sol. Eventualmente que tu tem um broto um pouquinho mais tortinho, pode deixar que o próximo que vier já vai vir todo direcionado. É uma questão de hormônio, né? Onde bate o sol, o hormônio se cessa. E daí, na verdade, onde o hormônio ele fica dormente quando bate o sol. Assim, aonde não está pegando o sol, o hormônio de crescimento ainda está ativo. Por isso que ocorre esse dobramento. A orquídea ou qualquer outro tipo de planta, está indo em direção ao sol. Porque se o sol está vindo daqui, essa parte está com sombra. O sol bate aqui. Então, o hormônio ele fica dormente desse lado que está pegando o sol. Nesse lado onde não tem a sombrinha do próprio estrutura da planta, o hormônio fica ativo. Então, daí aqui para de crescer e aqui continua crescendo. Então, ele está aqui assim, ó. Ele vai crescer assim, ó. Por isso que as plantas se direcionam às fontes de luz exatamente por causa disso. Uma questão hormonal. Aqui um spotzinho escondidinho aqui. Já está todo... Olha só que legal. Vamos pegar só os filhotinhos e as traseiras. As traseiras são as que mais estão esperando que a gente plante elas. Porque elas estão loucas para viver aquela fase independente. Sem a dianteira que inibia o crescimento. Agora, com a liberação, vai ficar muito fácil para elas. Eu, apesar de eu sou formado em biólogo,
Mas se a gente presta um pouquinho mais de atenção, não precisa de nenhum curso específico para isso. Se tu vai prestando atenção no movimento da planta, no metabolismo, dá uma boa lida, tu fica craque nisso. Tentativa e erro, não deu certo, a gente tenta um outro substrato, um outro local de planta, e a partir daí a gente vai aprendendo muito, muito mais do que, por exemplo, algum curso especial que vocês façam. Porque a parte empírica, a parte prática é realmente onde tu vai aprender. Qualquer coisa, né? Qualquer área. Mas eu falo especificamente aqui das orquídeas. Olha só, eu tenho mais duas frentes, encheu esse tronco. Eu não esperava por isso. Quando eu escolhi essa planta, pensava que ia dar umas duas só. Umas quatro na verdade, 4 frentes. Mas conforme a gente vai desmembrando, vai surgindo mais localzinho pra gente amarrar as orquídeas. Agora estou finalizando essas últimas duas, que são as mais feinhas, mas é aquelas que a gente tem que ter mais cuidado. Essa, como é muito pequenininha, eu vou colocar junto dessa mais bonitona, que daí ela vai roubar um pouquinho da umidade que essa grandona vai receber. Aqui é a última. Vamos ver onde é que tem um lugar legal. Aqui, a gente pode utilizar esse tronquinho aqui que ficou, esse preguinho aqui que ficou de anteninha. A gente amarra não tão forte aqui. E agora a gente vai colocar ela bem aqui. Olha só que legal, a gente faz só 2 amarrações aqui. A gente volta para ela. A gente volta para o preguinho anterior. E ela fica bem presa. Bem presa, que é isso que a gente quer. Que perfeito. E legal que depois, com o tempo, após o enraizamento, tu pode retirar esses pregos. Né? Tu pode utilizar preguinhos menores. Eu coloquei esses pregos um pouquinho maiores, mais grosseiros, exatamente para ficar uma visão melhor no vídeo. Mas o ideal é um preguinho menorzinho, já funciona da mesma forma. Olha que show de bola. Uma Durigan era uma toceirinha só. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mudas. 8. Imagina essa galerinha aqui, ó, bem quietinha nesse tronco, recebendo a adubação, a irrigação normal. Bem, não pode faltar um dia. Ela vai se hidratar muito bem, ela vai se enraizar perfeitamente. E quando começar a aparecer flor, vai ser aquele choro, né? Legal, né, gente? Olha só, é muito fácil ter. Muito fácil de desmembrar orquídeas e plantar no tronquinho. Elas vão agradecer. Não façam isso com muita frequência. Peguem só aquelas que tem muitas, mais de 15, 20 folhas, assim, né? E aí tu pode desmembrar e fazer, olha só. É quase um arranjo isso aqui. Só falta as flores, né? Que logo virão. Legal, né? Então tá, galera. Não esqueça de curtir aqui o canal. Dá o like, compartilha aí com teus amigos, com a mamãe, com a titia que gostam de orquídeas. E a gente se vê no próximo episódio do Orquidário Colpo e suas manias de orquídeas. Até mais. Ficou perfeito. Vou botar um lugar muito legal.